Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical de quarta-feira. Não é mais dominical, eu não sei como é que chama uma escola bíblica de quarta. Vou procurar qual é o nome que como é que nós vamos chamá-la. Mas, como o pastor Neil avisou no domingo, o que nós estamos fazendo, você que está aí na rede social? A gente, aos domingos, estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E a partir do domingo passado, nós mudamos, porque a igreja inteira, todos os departamentos, até as crianças, estamos estudando Gênesis. Então, o pastor Neil e eu, nós estávamos conversando que vamos pregar sobre Gênesis aos domingos de manhã. Mas já estávamos estudando Atos. Como é que para? Cara, não pode parar. Como, irmãos, não tem um culto mais importante que o outro. Você pode não poder vir na quarta-feira, mas é um culto tão importante quanto o domingo. Todos os cultos, tá? Todos os cultos. Como as quartas-feiras, o jeito do culto normalmente já era um estudo sequencial de um livro, nós estávamos fazendo isso, ou temas específicos, como já estudamos teologia sistemática, então já vimos salvação, justificação, glorificação, e às vezes estudávamos livros, né? Tiago, Tito, Hebreus, Apocalipse, o pastor Neil estava estudando, e ainda está. Então nós resolvemos fazer o seguinte, a gente alterou. Então agora, às quartas-feiras, continuaremos o livro de Atos dos Apóstolos. Então você que puder vir, hoje eu estou vendo até um pouco mais de gente aqui, que bom, venha. Vai ser muito bom a gente interagir, é um pouco menor a nossa aula, mas continuará sendo a nossa aula, o nosso culto de aula. E você que está nas redes sociais, espero que você também venha aqui, ou se puder, se não, assista conosco aí, tá bom? Nós, havíamos parado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, lembra? Vamos lá, abra lá para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós tínhamos parado no último versículo lá, né? Estava no julgamento de Estevão. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A gente parou aqui, julgamento de Estevão. Estevão, só recapitulando muito rapidamente, era um dos diáconos eleitos lá em Atos capítulo 6. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele estava fazendo prodígios e sinais, e claro, pregando o evangelho, se autenticava o evangelho, e aí ele foi levado ao sinédrio, sob a acusação de blasfemar contra a lei e contra Moisés. Eu vou ler só aqui o Atos capítulo 6, verso 11, diz assim: então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, essa era a acusação. E no verso 13, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, a acusação, blasfêmia contra Deus, contra Moisés, né? Contra o santo lugar que é o templo. Essa e os costumes de Moisés, né? Então, no capítulo 7, verso 1, o sumo sacerdote estava no sinédrio, ele pergunta, porventura é isto assim? Pronto. Leia depois Atos capítulo 6 e 7, você vai entender. Mas agora eu vou começar hoje a falar sobre a defesa de Estevão. E nós vamos entender, já vai entendendo uma coisa. O oriental, você nota, pelos relatos bíblicos, que ele não fala sim ou não. Ele começa lá atrás. Sabe, você que foi criado numa igreja evangélica, numa família evangélica, quando tinha geralmente tinha aquele tio
que ele vai orar, começa, Senhor Deus que criou Adão, e aí começa. A gente já quer que ele, Senhor, obrigado pela comida, e acabou. Ele começa a falar dos patriarcas, né? É assim que é o jeito deles. Então, a defesa de Estevão, ele começa lá atrás. Nós vamos ver, não vai dar para estudar num dia só, por quê? Porque, irmãos, o capítulo 7 é toda a defesa dele e o julgamento. São 60 versículos. É o maior discurso no Novo Testamento de uma pessoa que não é apóstolo. Se você tirar Jesus na montanha, nem Atos capítulo 17, quando Paulo está falando no Areópago, é tão longo. Então a gente nota que o escritor Lucas, ele que escreve, ele dá uma atenção especial aqui em Estevão, porque ele escreve muita coisa, bastante coisa, é o maior discurso que tem na Bíblia de uma pessoa que não é apóstolo. Então nós vamos prestar atenção, porque com certeza toda a palavra de Deus tem que aprender, mas se Deus deixou isso registrado, é porque interessa para nós. Então hoje eu não vou conseguir chegar ao fim, já sei que não vou, mas eu vou ler do 1 até o verso 22, tá bom? Do 2, né, porque é onde começa. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2. E disse ele, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e de dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu lhe mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque. E o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Vamos mudar um pouquinho, vou parar aqui. Se eu for ler tudo, a gente não vai falar hoje. Hoje eu tenho meia hora, na verdade agora eu já tenho bem menos. Tá bom? Então, eu vou orar e depois nós vamos estudar esta parte. E aí nós vamos para as outras aos poucos, melhor, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia, Senhor Deus, em nossas vidas. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ensine nesta noite, Senhor Deus, nós possamos aprender, Senhor Deus, com Estevão, que está registrado na tua palavra o discurso dele, para que nós também possamos saber como testemunhar, como defender a nossa fé, mesmo que isso venha nos custar a nossa vida. Te peço que o teu Santo Espírito nos ilumine, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ver. Então, como eu disse, né, a acusação qual era? Olha, esse homem aqui, Estevão, ele fez uma blasfêmia contra Deus, contra esse lugar, contra Moisés, ele veio destruir os costumes de Moisés e a lei. E esse Estevão também estava fazendo o quê? Sinais e prodígios entre o povo, o que autenticava. Vamos ver, irmãos, que lembra quando Jesus ressuscita Lázaro, os judeus se juntam, né, o Sinédrio lá, e falam, olha, se esse homem continuar fazendo isso daqui, a gente vai perder o nosso lugar aqui, porque todo mundo está se convencendo. Então aí vem Estevão com o mesmo problema. E isso daí tinha um problema para eles. E qual era? É que era continuidade. Estevão não era uma nova religião, um novo homem, um novo Messias. Ele não estava dizendo, olha, eu sou Messias. Não, não. Ele estava pregando a Cristo. E era diferente isso. Não era uma nova insurreição, né? Era
a mesma acusação. Vamos lembrar que, olha, Jesus morre, ressuscita aos 40 dias depois, né? Vai lá, depois no Pentecostes, 50 dias, desce o Espírito Santo, e aí você vai vendo que a igreja vai crescendo em torno da doutrina cristã. Lembra quando Pedro e João foram presos? Vamos ver o que foi dito para eles. Atos dos Apóstolos, continue aí, capítulo 4, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nos versos 16, olha como estava lá, isso aqui estamos falando da prisão, né? Ó, o Sinédrio dizia assim, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Pedro e João. Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Então, esse é o problema ainda. Está vendo que está o mesmo problema? Jesus foi crucificado, Pedro e João vêm e começam a falar em nome de Jesus. Então, o Sinédrio, irmãos, está acontecendo, isso aqui está na mesma época, hein? Não está passando muito tempo, está na mesma época isso daqui. Ainda está o pessoal lá em Jerusalém. Então, depois disso, aí vem Estevão, né? Então vem Estevão de novo, falando da mesma coisa. E aí ele é preso, é levado no Sinédrio, precisava de ter testemunhas, eles subornam algumas testemunhas e vão lá e acusam Estevão. Quando o Sinédrio, né, o sumo sacerdote, fala, é isto assim, dá oportunidade para ele fazer uma autodefesa. E aí vamos ver, irmãos, a inteligência, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas olha a inteligência dos argumentos de Estevão. Estevão sabia argumentar. Olha como ele começa. Capítulo 7, vamos lá de novo. Verso 2. Homens, irmãos e pais, ouvi. O que eles estão falando? Preste atenção, é isso que ele falou, né? Preste atenção. Por que chama de irmãos? Porque sou judeu igual vocês. Vamos lembrar que Estevão não é um nome judaico, ele é um nome grego. Então, ele vinha de uma cultura helenista. E quem havia acusado ele, quem estava resistindo, eram os mesmos judeus helenistas. Nós vimos isso na última mensagem, lembra? A gente viu lá Cirene, aqui ó, no capítulo 6, verso 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamava dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Eu até falei, depois você vê aí no YouTube, aí tem a mensagem, até falando que, como tem da Cilícia, provavelmente, né, os comentaristas dizem, e eu acho que é bem plausível isso, que Paulo fazia parte dessa sinagoga aqui, porque ele era da Cilícia também. Bom, mas enfim, ele estava lá, e o que ele estava fazendo? Ele estava testemunhando de Cristo. O mais importante, irmãos, não eram os sinais, os prodígios, era testemunhar de Cristo. Para a época, isso era muito importante, porque lembra, os gregos querem sabedoria, e os judeus. O que fala lá na Bíblia, lembra? Sinais, não era? Então, os sinais eram importantes para ele. E ali, quando nós vimos em Atos capítulo 1, né, no verso 8, recebereis o poder do Espírito Santo para o quê? Para fazer o quê? Eu vou ler, sabe que eu não gosto de falar de cor. Então, Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Onde? Em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então,
Estevão estava fazendo isso e a igreja estava junto com ele. Nós vamos ver mais para frente, depois do julgamento de Estevão, eu vou só eu tenho que dar alguns spoilers daqui, algum adiantamento, mas você vai ver o seguinte, capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, depois que Estevão vai morrer, apedrejado. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Estava começando a se cumprir. Era para isso. Irmãos, a primeira lição nossa aqui, o Espírito Santo não é aquele que vem para você ficar, levanta água. Não é isso. Para orar para as pessoas e serem curadas. Não é só isso. Não é. Deus pode curar ou não. Aqui nós vamos ver que Estevão era cheio do Espírito Santo. Pastor, e então, o que você, humano, materialista, quer? Que Estevão fique rico e viva muitos anos. Estevão morre. Então, entenda, quando a gente procura as coisas, colocar as coisas do céu na terra, não dão certo, hein? Não dão certo. Ele morre apedrejado, injustiçado. E aí você fala, pastor, como é que ele se sentiu? Eu vou dizer para vocês como ele se sentiu. A Bíblia não diz, mas ele vai sentir como Tiago, como Pedro e João, que estavam felizes por poderem sofrer pelo nome de Cristo. Esse tem que ser o nosso sentimento, hein? Então, quer estar cheio do Espírito Santo? Prepara o lombo, que vai apanhar. É assim que funciona. Se não, desiste. Mas Estevão não desistiu. Onde ele começa? Dá uma olhada. No verso 2 ele fala, então, homens, irmãos e pais, ele chama pais porque os mais velhos eram assim chamados, eles eram ali os príncipes, os sacerdotes, ele estava ali, os 70 mais importantes do judaísmo, no Sinédrio. Presta atenção. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Qual era a acusação? Esse homem blasfema contra Moisés, contra este santo lugar. Olha o argumento de Estevão, mas espera aí. Eu sou judeu igual vocês. A nossa história começa em Abraão. Antes de Moisés, antes da lei e antes desse lugar. Olha que inteligente. Ele vai lá atrás. Espera aí. Ele vai lá atrás. E aí ele começa a mostrar estas coisas. Olha, o Senhor Deus chamou o nosso pai Abraão e ele nem sequer neste lugar estava. O nosso Deus, o Deus de toda a terra, chamou o nosso pai Abraão e nem deixou ele possuir esta terra. Olha lá. Ele começa a quebrar os argumentos da acusação. Pode notar. Ele está falando com 70 pessoas, irmãos, inteligentes. Quando nós vemos lá Supremo Tribunal Federal, pode falar o que for, irmão, aquele pessoal é inteligente. Não tem jeito. Não tem jeito, mas eles são inteligentes, não estão lá por acaso. Você começa a ver, o pessoal tem um monte de curso, eles estudam, irmão, estudam política, estudam história, estudam tudo. Não dá para qualquer um estar lá. Eu não conseguiria estar um negócio lá. São os melhores que estão lá, irmãos. Então, ele começa a quebrar, ele está falando com gente inteligente. Espera aí, com isso, ele está quebrando essa ideia de que é contra o lugar e contra Moisés. E contra Deus, ele fala, Deus chamou o nosso pai antes de tudo isso. Ele está demonstrando respeito a Deus. E agora, quando você continua a argumentação, no verso 3, e disse-lhe, sai da tua... Deus falando para Abraão e ele contando, né? E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te hei de mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu,
Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Parênteses, para aqui. Qual terra que era? Judeia. Jerusalém. Estava ali. Irmãos, ao redor de Jerusalém, o que está? O Monte Moriá, onde Abraão vai sacrificar Isaque e não consegue. Lembra? Nas montanhas de Moriá. E é lá. Então, olha onde ele está buscando o argumento dele. Espera aí. O Senhor Deus, Deus é que trouxe Abraão para esse lugar. Então, ele está tirando o poder do sinédrio na argumentação e falando, vocês estão aqui porque Deus colocou, hein? Lembra da argumentação de Jesus para Pilatos? Pilatos falou, ó, eu posso te matar. Ele falou, então é claro, porque Deus mandou. Senão, não pode. Olha que inteligente. E nós temos que usar essa inteligência para o bem. E verso 5 é que ele quebra o argumento, irmãos. Ele quebra. E não lhe deu, falando com relação a Abraão, e não lhe deu herança, nem ainda espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência. Mas ele não tinha filho. Irmãos, olha que legal. Desculpa usar a gíria, mas olha, que negócio bacana. Deus está aparecendo a Abraão fora do lugar sagrado. O lugar é santo, mas qualquer lugar onde o Senhor está é santo. Lembra lá do Monte Horebe, lá no Sinai, lá onde Moisés, Moisés está lá, a sarça, eu estou me confundindo que estava pensando em Abraão, mas Moisés está lá e a sarça arde lá, Deus fala, tira a sandália, porque o lugar é santo. Era santo aquele lugar? Não era, irmão, mas por que era? Porque agora o Senhor vai pisar, aí é santo. Então ele está quebrando a argumentação, o lugar é santo porque Deus está lá. Irmãos, se Deus está aqui, o lugar é santo. Tem que pensar nisso. Se um dia vender, e é o meu medo, mas se um dia a gente vender isso aqui transformar em outra coisa, nós temos que pensar nisso. Temos que pensar muito. Porque o lugar é santo, onde pisou, onde Deus pisou. O que ele fala? Bom, vocês estão dizendo que isso daqui é santo, mas o nosso pai Abraão, toda essa primeira parte, ele está falando com Abraão. Ele não teve nem 20 centímetros, que é o espaço de um pé. Olha que interessante. Abraão recebe a promessa. Irmãos, na verdade, Abraão, ele tem um pedaço de terra lá, sabia? Mas não por herança. Quando Sara morre, ele compra a caverna de Macpela, que é lá. Mas não é herança. Ele comprou. Herança, você ganha, não compra. E como foi o espaço que ele está lá, que ele tem? Porque ele tem o espaço lá. Abraão, ele está em Abraão, hein? Vamos lá para Gênesis capítulo 23? Gênesis capítulo 23. Ô, pastor, eu estava, olha, enquanto procura aí, eu estava estudando, puxa, como eu queria que tivesse 1 hora para a gente falar, viu? Porque eu fiquei tão empolgado com a história, olha, sabe o que eu imaginei, irmão? Num júri, e sabe quando tem aquele que a gente escuta nos filmes aqui, aquele advogado, aquele promotor que quebra todo mundo, era Estevão, quebrando todos os argumentos, assim, ó. Sabe quando a pessoa fala que você fica encantado, você se convence, para mim era aquilo, se convence. Olha, Gênesis 23, verso 16, e Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos do filho de Hete, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, e o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Hete, e de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã, terra prometida. Lembra? Assim, o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Hete em possessão de sepultura. Ah, que bom!
mas ele não ganhou o espaço de um pé de herança. Ele comprou. Aquele campo não era promessa. O que Estevão está dizendo? Olha, vocês estão falando do santo lugar aqui, mas Abraão teve aqui, teve que comprar. Não era nosso. Ele está tirando de Moisés e do lugar a santidade que eles atribuem e colocando aonde? Onde ela deve estar? Em Deus. É lá, é Deus que faz a coisa santa. E não uma coisa santa que faz um Deus. É ao contrário, pense bem. Então, por quê? Porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Lembra na mensagem de Jonas, domingo, na primeira, né? Eu já preguei duas. O que ele fala? Ele fala que Deus é o Deus de perto como o Deus de longe. Olha, Ele é o Deus que é o Senhor de toda a terra. Em Salmo diz isso, né? O Senhor é altíssimo e grande, Ele é o Senhor de toda a terra. Então o Senhor, Ele fala, Ele é que está mandando para lá ou para cá. E quanto a Abraão? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos lá, o famoso versículo, né? Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, e os judeus, ainda no Sinédrio, estavam se defendendo como o judeu povo escolhido. E quando ele leva para Abraão, porque as pessoas sabem, lembra, quem está escutando lá, o júri, na verdade é o Sinédrio, ele sabe da história. Aqueles eram os experts em história bíblica, porque eles liam a Bíblia, sabiam de cor, sabiam encontrar no rolo onde estava, só pela posição. Sabe, tinha a geografia dos rolos, ele sabia onde estava. Então, ele pega e fala, está vendo? É aqui que eu vou. O que acontece? A acusação, do mesmo jeito, não era contra Estevão. A acusação era contra Jesus Cristo. Porque Estevão havia blasfemado contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o santo lugar. Ele fala, não, o problema é que vocês estão perseguindo o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne. É lá que está o problema de vocês. Por isso é que depois, como eu já li, né, no capítulo 8, verso 1, a igreja será dispersa, porque é o Senhor Deus que estava lá, mandando que isso acontecesse. Quando nós temos sofrimento, irmãos, é onde a gente mais aprende, é no sofrimento. Mas dá tempo para eu ler ainda 2 versículos. Volta lá para Atos capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versos 6 até 8. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Peraí, olha o que ele está falando aqui. Deus falou que o povo seria escravizado por 400 anos. Então, quando você judeu lá, né, no caso, estava sendo escravizado, Deus sabia, desde Abraão, porque Deus não tem tempo, ele sabia, ele está acima do tempo, que eles iam ficar escravizados. Só que, sabe o que ele está falando, com quem que ele está falando? Com os judeus. Que ano que nós estamos? Sei lá, anos 50, depois de Cristo, 40, está por ali. Irmãos, nesta época, o povo de Israel já fazia 630 anos que estavam sendo dominados por povos. Pequenos períodos, você volta de Macabeus, tá? Mas desde lá que a Babilônia, quando ela invade, lembra que ela invade e destrói o templo lá com Nabucodonosor? Depois vem os persas. Depois, em 300 a.C., 330, vem Alexandre o Grande e domina Israel. Depois vem os romanos e domina Israel. Então, na verdade, eles estavam também escravos, é que eles não admitiam, porque eles haviam se acomodado com o mundo.
Então não se achavam mais escravos. Irmãos, quando nós nos conformamos com o mundo, nós somos escravos conformados. Eles eram escravos conformados. Estavam alegres com Roma dominando, só que eram escravos. Não era isso que Deus falou que era para eles fazerem. Eles iam mandar. A terra era deles. Mas eles estavam conformados. Já fazia 630 anos que estava ali. Então aí ele começa lá com Abraão e diz: é lá o Senhor Deus que está dirigindo tudo. Por isso é que este lugar só é santo porque o Senhor Deus falou que seria santo. Essa terra onde vocês estão, que é Jerusalém e a Judéia em si, só é de vocês porque Deus falou que ia te dar. E mesmo nos momentos em que você não possui, ela ainda é sua. Porque Abraão nunca teve um pedaço de herança, mas era dele. Quando eles estão prendendo Estevão, eles têm que lembrar, e tinham que lembrar, e hoje que nós temos que lembrar, que a promessa, tanto de Abraão e de Moisés, que viria o profeta, feita até a Eva, viria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus era o cumprimento da santidade. O Senhor Jesus era a vontade do Senhor. Nós já estamos passando mais de 2000 anos depois da morte de Jesus, e ainda nós sabemos que é o Senhor Jesus, é o mesmo Deus que deixou 430 anos o povo preso, ou 400 anos lá no Egito, que estava deixando aqui 630 anos o povo preso, ali debaixo de vários povos, mas Jesus Cristo vem e diz o quê? Se vocês realmente me tiverem, vocês serão livres. Aquele que me tem verdadeiramente será livre. Era essa a ideia. E ele quebra todo esse argumento, colocando com Abraão. E daí ele vai para o quê? Para os outros patriarcas, porque ele vai chegar aonde? Ele vai chegar em Moisés. Ele está começando, fazendo a primeira parte, vamos chamar assim, uma palavra difícil, mas é verdade, é o preâmbulo, é o começo que ele está forrando espaço para a defesa dele. Ele já tirou, jogou lá atrás para Abraão. E aí ele vai chegar nos 12 patriarcas, né, que são os filhos de Jacó. E aí o que ele fala? Ele fala, até quarta-feira que vem a gente volta e dá uma olhada nesses 12. Mas pense nisso, a estratégia de Estevão é uma aula para nós. E se Lucas, o escritor sagrado, colocou tudo isso para a gente, é para a gente prestar bastante atenção. Porque é muita informação que ele deixou aqui, não ia deixar à toa. Ele poderia ter dito só o seguinte: Estevão foi julgado e apedrejado. Não, ele copia, através de ouvido, de testemunha, porque ele disse que pegou testemunha, tudo o que ele falou e coloca. Por quê? Porque interessa para a gente. Vamos lá, irmãos, vamos lembrar que tem um Deus controlando tudo. Tem um Deus que manda no universo. Tem um Deus que manda não só aqui na igreja, mas no templo, vamos chamar no templo aqui, mas ele também tem que mandar na tua casa. O pastor Neil, ele sempre fala para a gente, quando você chega em algum lugar, o que ele fala? O reino chegou, não é? Sabe o que significa? Que o lugar que você chega é santo. Então, cuidado com o lugar que você vai. Cuidado. Porque se você está tirando a santidade do lugar, o culpado é você. Pense nisso. Vamos orar. Quarta-feira que vem, nós estamos aqui. Mas se você quiser aprender um pouco mais de Gênesis, ou estudar, aprender não, estudar, venha sexta-feira de manhã. Sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos estudando Gênesis, tá bom? Se não, domingo de manhã, de novo, Gênesis, 9h da manhã. E domingo agora, às 6h30 da tarde, voltamos com Jonas, hein? Então temos aí 3 estudos já avisados, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua soberania. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra na tua palavra que o Senhor é o Deus de toda a terra. E nós te agradecemos por isso, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus,
para que nós possamos aprender da Tua palavra, meditar nela, sermos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas em qualquer lugar que o Senhor nos mandar, mesmo que isso nos custe o conforto, mesmo que isso nos custe a saúde, mesmo que isso nos custe a vida. Eu te peço que o Senhor nos abençoe com coragem, orando em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e até a semana.